A Verdade Sufocada, parte 44. Seção de Investigações. A seção de investigações era constituída por 20 turmas de investigação, cada uma com seu próprio carro, um automóvel comum, quase sempre um Volks, todos equipados com um radiotransmissor receptor fixo e outro móvel. Cada membro de turma tinha uma pistola 9mm ou um revólver calibre 38 e uma metralhadora Beretta 9mm. À sua disposição estavam meios de disfarce com barbas, bigodes postiços, perucas e óculos. Contavam com várias placas frias para constante troca durante o trabalho de paquera, pequena montada para seguir um subversivo. Utilizavam máquinas fotográficas sofisticadas para a época. As turmas contavam também com o apoio das mulheres da Polícia Feminina, da PM de São Paulo e da Polícia Civil, designadas para servir no DOI. Seu chefe era o capitão do Exército, da Arma de Artilharia, Enio Pimentel da Silveira. Um oficial extraordinário talhado para o serviço de informantes, extremamente competente, de uma coragem invulgar. Nossa amizade era muito grande, eu o considerava como um irmão mais moço. Seu subchefe era o capitão do Exército, da Arma de Cavalaria, Fred Perdigão Pereira. Um oficial com muita capacidade de trabalho e grande inteligência, valente e destemido, fora ferido no Rio de Janeiro quando, e com bravura, enfrentou terroristas. Os ferimentos deixaram sequelas que acabaram prejudicando a sua saúde, levando-o prematuramente à morte. O trabalho nessa sessão era exaustivo, não havia hora para começar nem para terminar. A missão ditava os horários de trabalho e de folga. Os integrantes da sessão não efetuavam prisões, interrogatórios ou buscas. Só entravam em combate quando era absolutamente necessário. O responsável por qualquer operação em andamento saía do destacamento com os recursos necessários para manter as turmas na rua, sem o apoio do DOI, no mínimo por um dia. Levava também o dinheiro necessário para custear a viagem imprevista de alguns agentes. Isso ocorria quando, durante uma paquera, o suspeito se dirigia a uma estação rodoviária e partia para outra cidade. Imediatamente, 2 dos nossos agentes tomavam o mesmo ônibus. O setor de operações de informações era avisado. Enquanto a viagem transcorria, entrávamos em ligação com o DOI, situado na sede de destino do ônibus. Quando o suspeito desembarcava, lá os esperavam para segui-lo as turmas de investigação daquele DOI. Em Porto Alegre, como não tínhamos DOI, era o delegado Pedro Carlos Silling, do DOPS, da Secretaria de Segurança, que com sua equipe continuava o trabalho. Era a seção de informações que fazia o trabalho de infiltração nas organizações terroristas. Isso podia ser concretizado por meio de um agente nosso, o que era extremamente arriscado e perigoso. Ou, como era mais comum, empregando o próprio militante da organização que aceitasse trabalhar para nós. Evidentemente, nesse caso, ele continuava militando na organização, correndo o risco de ser justiçado por ela, caso seu trabalho a nosso favor viesse a ser descoberto. Assim, quando infiltrávamos um militante, éramos obrigados a tomar muitas medidas de segurança, das quais destacamos. Só o chefe, o subchefe e no máximo 5 agentes da seção de investigações sabiam a verdadeira identidade do infiltrado e mantinham contato com ele. O assunto era fechado, mesmo para o restante da seção. Eu, como comandante, só sabia que tínhamos um infiltrado em determinada organização e o seu codinome.
O infiltrado jamais poderia ser preso e muito menos ser conduzido ao DOI. Para evitar vazamentos, era proibido tomar depoimentos ou fazer qualquer anotação a respeito do infiltrado. Enquanto a seção de contra-informações escolhia militantes para queimá-los, fazendo crer que eram infiltrados, a seção de investigações fazia o contrário, dando a máxima segurança ao verdadeiro infiltrado para que ele jamais fosse descoberto. A infiltração era um processo demorado, mas com certeza ela evitava muitas ações terroristas e permitia chegarmos mais rápido à direção da organização. Quando conseguíamos um bom infiltrado, íamos aos poucos levantando os movimentos dos seus companheiros, fotografando e seguindo seus contatos, que iam se ampliando de tal maneira que podíamos seguir os novos suspeitos sem a necessidade do infiltrado. Quando estávamos nessa fase, geralmente alugávamos apartamentos próximos dos aparelhos, ocupados pelos terroristas. Desse modo, podíamos vigiá-los melhor e fotografá-los sem provocar suspeita. O nosso pessoal passava a residir nesses imóveis alugados e mantinham uma conduta normal, sem demonstrar que eram policiais. A missão deles consistia em informar os hábitos dos militantes vigiados, tais como hora da saída e chegada em casa, carro usado, roupa com que saíam pela manhã, placa do carro, uso de maleta para carregar documentos ou armas. A derrubada ou prisão isolada de um militante só acontecia em caso de extrema necessidade. A técnica era deixar que tudo corresse normalmente, até a obtenção de todos os dados possíveis. Quando chegávamos a essa situação, devíamos derrubar quase todos os militantes. Essa operação ficava por conta da seção de busca e apreensão. Escolhíamos os que deveriam ser presos ou cair e os que deixaríamos em liberdade. Esses serviriam como uma ponta que normalmente nos levaria à organização. Quando ocorria uma derrubada geral, era comum os remanescentes procurarem a proteção de seus camaradas de outras organizações. Outro motivo que nos forçava a deixar alguns militantes em liberdade era o infiltrado, pois, se somente ele continuasse solto, as suspeitas logo recairiam sobre ele. Deixa rolar um pouquinho de Chopin, pessoal. É muito linda essa música. Seção de informações e de análise. Durante o meu tempo de comando no DOI, a chefia da seção foi exercida pelo capitão de infantaria André Leite Pereira Filho, já falecido. Era um auxiliar competente, possuía grande capacidade de trabalho, era inteligente e conduzia com êxito os importantes trabalhos a ele relacionados. Era um oficial corajoso e inúmeras vezes deixou sua função para auxiliar nas missões mais arriscadas, executadas por companheiros de outras seções. Ele era leal, empreendedor, dinâmico, amigo e solidário. A seção era constituída por duas subseções, a de análise e a de interrogatório. A subseção de análise fazia o estudo da documentação apreendida em poder dos terroristas, decifrava os códigos
escolhia os alvos que poderiam ser queimados perante as suas organizações. Analisava os interrogatórios dos presos e, como resultado dessa análise, elaborava outras perguntas que deveriam ser feitas. Pesquisava em cada depoimento as possíveis contradições. Ao estudar o material aprendido, procurava antecipar-se, evitando possíveis ações terroristas, alertando sobre os levantamentos feitos para os justiçamentos, sequestros, assaltos e outros atentados. Muitas ações terroristas foram evitadas pelo eficiente trabalho da subseção. A subseção de interrogatório tinha 3 turmas, cada uma chefiada por um capitão do exército, auxiliado por 3 interrogadores e um carcereiro. Cada turma trabalhava em regime de 24 horas por 48 horas de folga. Essa subseção tomava os depoimentos preliminares dos presos. Seu trabalho era muito dinâmico. Quando um preso abria um ponto, um aparelho ou qualquer outro dado importante, o capitão-chefe da turma do interrogatório levava esses dados todos imediatamente ao chefe do setor de operação e informações, que acionava, conforme o caso, as turmas da seção de busca e apreensão ou a seção de investigações. Quando esses dados eram obtidos depois do expediente normal, o capitão-chefe da turma do interrogatório, que também era oficial de dia, tomava as providências necessárias para acionar as turmas de busca e apreensão. Seção de busca e apreensão. Cabia à seção de busca e apreensão fazer a cobertura de pontos, neutralizar aparelhos, compreender material subversivo, coletar dados, conduzir presos aos hospitais, aos presídios, ao DOPS e à auditoria militar, e efetuar as prisões. Trabalhava em regime de 24 horas de trabalho, por 48 horas de folga. Era composta por 3 equipes, A, B e C. Cada equipe com 4 turmas, cada turma tinha os seguintes meios. Pessoal: chefe, oficial de polícia militar ou delegado de polícia. Integrantes: 4 agentes que poderiam ser sargentos do exército ou da polícia militar, investigadores da polícia civil, cabos ou soldados da polícia militar. Motorista: cabo ou soldado da polícia militar. Viaturas: cada turma tinha à sua disposição 3 tipos de viaturas: C14, Opala ou Kombi, todas equipadas com radiotransmissor receptor. O chefe da turma escolhia a viatura de acordo com o tipo da missão. Armamento: cada agente, de acordo com a missão, tinha à sua disposição o seguinte armamento: pistola 9mm ou revólver calibre 38, fuzil FAL, espingarda calibre 12, granadas de mão ofensivas e defensivas, granadas fumígenas e gás lacrimogêneo. Proteção: colete à prova de balas. O trabalho da seção era o mais arriscado, pois era que enfrentava os grupos táticos armados das organizações terroristas, GTA.